Olá, bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, gostaria de convidar você a abrir comigo a Bíblia Sagrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 20, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Não desprezeis as profecias. Bem, quero dar um título à nossa reflexão nesta manhã, e o título é Não despreze a palavra de Deus. O apóstolo Paulo havia escrito à igreja de Tessalônica. Essa igreja encontrava-se na antiga Grécia, e o intuito dessa carta aos Tessalonicenses era alertar-los quanto à vinda de Jesus, sobre tudo o que precederia a vinda de Jesus, o que estaria acontecendo, qual seria a tratativa com os mortos. E, de certa forma, Paulo estava mostrando a essas pessoas que precisavam ter uma postura de vigilância. Tanto que, se você observar o capítulo de número 5, você perceberá em alguns momentos o apóstolo Paulo pedindo a esses irmãos para que eles tivessem uma postura de vigilância, que não estivessem dormindo, que não se embriagasse, não se comportasse dessa maneira. Porque, na maioria das vezes, em virtude do sofrimento das pessoas, há uma tendência muito natural de um relaxamento. Então, nós podemos observar que isso aconteceu por ocasião dessa pandemia. No início foi um pânico terrível, e com o passar dos dias as pessoas começaram a ter uma certa tranquilidade e voltou-se, aos poucos tem voltado às suas rotinas normais. Nós podemos observar que, no primeiro momento, junto com esse pânico, as pessoas temiam muitas coisas, obedeciam às normas, às diretrizes, e com o passar dos dias, nós vamos observar que esse medo vai passando. Isso é muito natural. No entanto, o que acontece em relação à palavra de Deus? Nós sabemos que Jesus vai voltar. E a igreja de Tessalônica, então, ela não recebe a visita de Paulo naquele momento, mas recebe essa carta com o objetivo de esclarecer o retorno de Jesus, de falar para essa igreja que esse retorno é certo, e que aquela igreja precisava estar atenta a tudo que as profecias falavam a esse respeito, pois, uma vez que a igreja de Tessalônica conhecia essas verdades apregoadas por Paulo em ocasiões anteriores. E muitas vezes eu e você temos a impressão de que Jesus vai demorar. E Paulo vai dizer para aquela igreja para que estivesse apercebida, porque Jesus poderia vir como um ladrão à noite. Na hora em que menos se espera, Jesus poderia vir. E quando eu e você nós observamos o capítulo de número 4, nós vamos observar dos versos de número 14 a 17, Paulo fazendo um relato como é que, de forma cronológica, essas coisas estariam acontecendo. E a primeira coisa que Paulo vai enfatizar é que, se eu e você nós cremos que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, nós também vamos acreditar que, assim também como Jesus morreu e ressuscitou, ele trará em sua companhia todos aqueles que dormem. E no aspecto aqui, o que eu quero dizer, que dormem aqueles que de fato já morreram. E olha, a Bíblia ainda vai nos falar, queridos, que nós, os que estamos vivos, de maneira nenhuma vamos preceder aqueles que morreram. Ou seja, na ocasião em que Jesus voltar, todas aquelas pessoas que morreram, elas vão ressuscitar. Então imaginem vocês as pessoas que morreram desde o início da humanidade até os dias, alguns segundos em que precedem o retorno de Jesus, ressuscitarão. Todos esses ressuscitarão. Então será um fenômeno único na face da terra. E nós, os que estivermos vivos nessa ocasião,
Uma vez que dada a palavra de ordem por parte de Deus, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, o que vai acontecer naquele momento então, depois dos mortos terem ressuscitado, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Existem muitos filmes que mostram o arrebatamento e, de fato, é de se arrepiar, é de ter receio e medo quando nós observamos isso. Porque você observa que, para tanto, as pessoas a ser arrebatadas a esse encontro com Jesus precisam estar vivendo uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida que não despreze as profecias, que não despreze a palavra de Deus, mas que coloque a palavra de Deus em primeiro lugar em suas vidas. E aí essas pessoas serão arrebatadas nos ares, no encontro com Jesus. E Paulo vai fechar dizendo que tais pessoas estarão para sempre com Jesus. O meu desejo é que eu e você possamos estar entre os milhares que se encontrarão com Jesus por ocasião desse arrebatamento. Portanto, eu quero enfatizar aquilo que Paulo falou. Esteja vigiando, esteja atento, não se embriague com as doses de engano da vida, mas esteja percebido que as profecias estão se cumprindo e isso é uma realidade. Que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, leve você a refletir a esse respeito, a valorizar as profecias sagradas enquanto é tempo. Fique com Deus, que Jesus te abençoe.